Olá, prezado aluno, prezada aluna. Vamos a mais uma aula do Instituto Mônaco de Estudos Textuais. E hoje nós vamos falar dos parágrafos da redação. Apenas lembrando o que já vimos, a redação possui 30 linhas e deve ser redigida de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. O texto deve ser em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, texto pautado em dados e fatos, e deve ser impessoal, vamos usar a terceira pessoa para isso. Tema de ordem social, científica, cultural ou política. A redação, ela vale 1000 pontos, então ela constitui uma área sozinha, por isso ela é muito importante a gente tirar uma boa nota na redação, e ela possui 5 critérios, cada critério possui 200 pontos. Assim sendo, vocês podem depois assistir a aula sobre critérios de avaliação e ficar bem por dentro de cada um desses critérios. Mas vamos lá. A folha que a gente tem de redação que a gente está apresentando aí é a folha oficial. Vamos pensar que você sempre vai iniciar a sua redação pela folha de rascunho. Não faça a sua redação diretamente na folha oficial, porque pode faltar espaço, você pode querer alterar alguma coisa, não se faz isso. A gente tem que usar a folha de rascunho da redação, tá? Você não pode sair escrevendo também em qualquer lugar. Use a folha de rascunho. E como eu sempre digo, inicie esse dia, você vai ter outras disciplinas, mas inicie pela redação. Aí chega no final, muita gente entrega em branco, entrega incompleta ou entrega com muitos problemas. Então, o ideal é você iniciar pela redação. A redação sempre traz os textos motivadores, como a gente já explicou, e as instruções para a redação. Então, o rascunho da redação ele deve ser feito no espaço apropriado. O texto definitivo ele deve ser depois transcrito à tinta na folha própria, em 30 linhas. Lembrando, pessoal, que vocês não podem fazer nenhum rabisco nessa folha oficial. Você não pode desenhar um rostinho, fazer uma estrelinha, nenhuma marca que você possa ser identificado. Então, cuidado com isso, porque você zera a redação se você tiver algo escrito ou algo rabiscado que não seja apropriado. Caso você erre na folha oficial, você tem que passar um único traço sobre a palavra e em seguida escrever a palavra correta. Só isso que é permitido fazer. Você não pode fugir ao tema, se fugir completamente é nota 0, e se você apenas tangenciar o tema e fugir em alguns aspectos do tema, você vai perder pontos. E você tem que respeitar o tipo dissertativo argumentativo. Como eu já disse, a redação do Enem é um gênero textual que tem as suas características e uma delas é ser do tipo dissertativo argumentativo, com caráter de informalidade. E você também não pode apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Você não pode ir lá inserir um parágrafo que não tem nada a ver. Então essas são as instruções que você recebe. E depois vem os textos motivadores. Texto motivador, pessoal, serve como inspiração e serve para você entender muito bem qual é o tema, o que está sendo pedido pela banca. Então esse é o objetivo do texto motivador. Então leia com calma, procure extrair uma síntese de cada um dos textos que é apresentado, do que eles estão falando. Esse texto 1, por exemplo, apresenta o funcionamento dos algoritmos que criam automaticamente um universo cultural personalizado para cada usuário. Porque as grandes empresas, as chamadas Big Techs, conhecem cada um dos usuários pela navegação que é feita. Então, quanto mais a gente navega na internet, preenche formulários, etc., mais informações nós vamos fornecendo a nosso respeito e essas empresas depois vão canalizando a propaganda, as informações de acordo com as nossas necessidades por meio dos algoritmos. O risco disso é reduzir novas possibilidades de escolhas e criar uma padronização forçada. Quer dizer, mesmo que a gente não peça para só enviar daquele assunto para a gente, por conta de atender a nossa necessidade, eles vão reforçando assuntos que a gente já conhece ou temas que a gente já conhece.
e isso tem um certo risco. E é disso que nós vamos tratar aqui nessa redação. Depois tem os outros temas, texto 2, texto 3 e o texto 4. Todos os textos têm uma finalidade aí de trazer informações. Repara que o texto 3 é um infográfico que a gente tem que interpretar, que também traz informações importantes sobre o tema. O texto 4 e, por fim, a proposta de redação. Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Se não respeitar os direitos humanos, você zera na redação também. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, o tema da redação é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O primeiro passo, quando vocês estiverem com a redação na mão, é fazer a leitura dos textos motivadores, olhar a proposta de tema e entender muito bem qual é o tema. É fundamental esse entendimento para que você desenvolva bem a sua redação. E lembrando, como é a proposta da nossa redação? A gente tem uma introdução, que é a nossa tese, onde a gente vai fazer a contextualização desse tema, no caso aqui, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, como isso está contextualizado, como é que a gente contextualiza esse tema no momento atual. Em seguida, a gente estabelece o nosso posicionamento em relação a isso, né? Qual é o nosso entendimento em relação a esse tema, né? Em relação à manipulação do comportamento do usuário. Isso traz problemas, isso tem inconvenientes, então nós vamos nos posicionar. E, se possível, a gente já vai dar uma deixa de quais argumentos nós vamos utilizar para defender a nossa tese. Em geral, a gente sugere que se façam 2 argumentos. Pode fazer 3? Pode fazer 3. Mas como a redação só possui 30 linhas e o espaço é exíguo, né? É arriscado a gente fazer 3 argumentos e faltar espaço para que vocês façam uma boa proposta de intervenção, uma boa conclusão, que é o final da sua redação. E lembrem-se de que a redação é uma costura. Eu vou saindo da minha introdução, com a minha tese, com a minha proposta, com a minha visão sobre o tema, vou argumentar em relação a esse meu posicionamento e vou chegar a uma proposta de intervenção. Ora, como eu devo lidar, ou como a gente pode lidar com a manipulação do comportamento do usuário? O que pode ser feito? E isso exige uma forma correta da gente trazer ali a proposta de intervenção, que é o que a gente vai ver aqui. A gente vai ver em cada um desses parágrafos, portanto, eu sempre peço que vocês fotografem aí, memorizem essa estrutura da redação, que é o que vocês vão ter que lidar lá no dia que vocês receberem a sua prova. E agora a gente vai aprofundar em como construir esses parágrafos. A primeira ação que eu recomendo é que vocês montem um roteiro estruturado. Então, definam, o tema já está definido, vocês têm bem claro qual é o tema, vocês vão se posicionar. Então, eu tenho aqui o meu posicionamento. A manipulação de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, vejam que o autor dessa redação se posicionou aí em relação a esse tema. Depois ele vai ter que argumentar. Ele vai ter 2 argumentos para, a partir daí, defender o seu ponto de vista. E nos argumentos, como a gente já sabe, a gente procura trazer o nosso repertório. Nós vamos trazer dados, fatos, citar autores, citar estatísticas a respeito do assunto. E esse roteiro ele é importante porque ele facilita para depois você escrever sua redação de forma muito tranquila. Então veja que como argumento 1, ela traz a questão da liberdade de obter informações livres de influência, é fundamental para a cidadania e para exercer a ação comunicativa. Ora, se eu não tenho
uma informação correndo de forma livre e plural na internet, eu não consigo exercer plenamente a cidadania e eu não consigo exercer uma ação comunicativa verdadeira, real, adequada. E ela cita aí o Junger Habermas, que é um pensador já falecido, faleceu neste ano de 2026, já com uma idade avançada, e que traz esse conceito da ação comunicativa, que é muito importante. Então, perceba que ela já fez a anotação aí de quem ela vai citar no repertório, e no argumento 2, ela diz que o sujeito é dotado de múltiplas identidades e precisa ter essa característica respeitada, ou seja, a gente não pode aceitar esse filtro que as empresas fazem com as informações, porque se nós temos múltiplas identidades e recebemos só um tipo de informação, isso pode ser muito prejudicial. E ela traz aí o Stuart Hall como um dos repertórios para apoiar esse argumento. Então, sempre quando a gente traz repertório, é com a finalidade de apoiar, dar mais força, mais robustez para o argumento. E para o fim, deve-se partir para a conclusão, e na conclusão eu tenho que informar quem vai fazer aquela ação proposta de melhoria, qual é a ação, como vai ser feita, qual a finalidade dela, qual é o meio que a gente vai utilizar para fazer e detalhamento sobre essa ação. Então, essa parte final é fundamental que a gente observe esses 5 pontos que vão atuar na intervenção, né? Que vão atuar com a resolução do problema que eu estiver propondo. Até aí eu não escrevi a redação, mas eu montei um esquema. E a partir desse esquema eu consigo pegar a folha de rascunho e escrever a minha redação com muita tranquilidade. Vamos ver agora, ponto por ponto, os parágrafos, de como é que eles são construídos. Primeiro, o parágrafo de introdução. A gente recomenda que tenha de 4 a 6 linhas, onde vocês vão contextualizar o tema, apresentar a tese e, se possível, antecipar os argumentos. Então, qual é a estrutura da introdução? A gente tem uma contextualização, ou seja, como é que eu situo esse tema de uma maneira geral hoje? Como é que ele está situado? Aí eu vou ter a tese, que é o posicionamento claro sobre o problema, o que eu penso, como é que eu me posiciono sobre esse problema. Portanto, eu vou partir da contextualização e depois eu vou afunilar o meu tema, eu vou delimitar o problema que eu quero expor e vou me posicionar em relação a ele. E, se possível, eu já vou dar uma prévia dos argumentos que eu vou utilizar para comprovar a minha tese e para apoiar o meu posicionamento sobre o problema. Então, eu tenho a contextualização, o posicionamento do autor da redação e mais a prévia dos argumentos. Esse é o parágrafo de introdução. Vamos ver um exemplo? Olha só, contextualização, ela aparece ali para a gente. A saúde mental dos jovens brasileiros enfrenta uma crise silenciosa, agravada pelo uso excessivo de redes sociais e pela pressão acadêmica. Veja que essa é uma contextualização do tema, né? Ele diz aí o autor que a saúde mental dos jovens ela está enfrentando uma crise silenciosa, que está sendo agravada pelo uso excessivo de rede social e pela pressão acadêmica. Então, dentro desse contexto, aí já é o posicionamento, olha lá, em azul, posicionamento do autor. Nesse contexto, é fundamental que o Estado e a sociedade atuem conjuntamente para promover o bem-estar psicológico dessa parcela da população. Então, está aí muito claramente o posicionamento do autor. E ele já traz uma prévia de como é que ele vai argumentar, tanto por meio de políticas públicas, quanto pela conscientização familiar. Ele já adianta para a gente os argumentos que vão ser utilizados para apoiar o posicionamento dele. Quais são os erros comuns na introdução que vocês devem evitar? Começar com perguntas retóricas ou frases de efeito vazias. Então, não faça uma pergunta para responder, isso não fica legal. Introduções muito longas, com mais de 6 linhas, então tente ficar entre 4 e 5 linhas. A tese vaga ou ausente, então você tem que se posicionar de forma clara, não pode ficar sem posicionamento diante do tema.
Você pode ou não usar repertório na introdução, tá? Mas você só, se for usar o repertório, você tem que explicar esse repertório, qual é a relação dele com a introdução, com o seu posicionamento, com a sua tese, tá? Não pode ser colocado por colocar. Você não vai citar um dado, um autor, sem estar atrelado à sua introdução como um todo. E você deve evitar os clichês, né? O que são os clichês? São aquelas palavras desgastadas, que já não tem muito sentido de tanto que elas foram usadas, elas não têm muito embasamento científico. Então, quando eu digo desde os primórdios da humanidade, é uma frase batida, desgastada, que a gente deve evitar também na introdução e durante toda a redação. Então, claro, a estrutura da introdução, contextualização, como é que eu vou me posicionar diante do tema, e se eu conseguir trazer uma prévia de como eu vou argumentar, melhor, ok? Tá aí o exemplo. Vamos ver agora os parágrafos de desenvolvimento, que são os argumentos. Então, eles devem ter de 7 a 8 linhas, cada argumento. Ele deve demonstrar um pensamento crítico com análise aprofundada. E deve-se elaborar preferencialmente 2 parágrafos, tá? Pode ser 3? Pode, mas 2 é o suficiente que você traga aqui com repertório, um repertório bem amarradinho. Vamos ver como é que fica a estrutura de um dos argumentos. Então, se eu pegar o argumento 1, olha só, qual é o tópico frasal, ou seja, qual é o argumento central do parágrafo? Primeiramente, é necessário destacar que a exclusão digital perpetua desigualdades sociais no Brasil. Olha só, isso é a frase mais importante. A exclusão digital perpetua desigualdades sociais. Olha a gravidade da exclusão digital. E aí, em amarelo, é o repertório. Segundo dados do IBGE, cerca de 40 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet, o que limita suas oportunidades educacionais e profissionais. Isso na época aqui em que foi visto. Esses dados já foram atualizados. Hoje, um número muito maior de brasileiros já acessam, então, esse dado, sempre a gente tem que olhar o dado atual. Mas o que eu quero destacar aqui é que é um repertório sociocultural. Eu estou citando o IBGE, estou citando um número. E o verdinho ele faz a explicação, ele faz uma análise crítica que conecta o repertório ao argumento. Então, eu não acabei de usar o repertório, eu vou dizer, essa realidade, qual realidade? A realidade que foi dita aí a partir dos dados do IBGE, evidencia como a falta de políticas públicas voltadas à inclusão tecnológica aprofunda o abismo entre classes sociais. E, por fim, o número 4, ele vai fazer o fechamento agora do parágrafo. Contrariando o princípio constitucional da igualdade, que está lá na nossa Constituição de 88, o princípio da igualdade. Então, esse é o ponto aí de fechamento desse primeiro argumento, muito bem construído. Então, a gente consegue perceber aí como a gente estrutura o parágrafo. Eu tenho um tópico frasal, eu vou trazer um repertório que eu tenha, eu vou explicar, vou fazer uma análise crítica conectada com o repertório que vai dar mais força para o meu argumento, como foi o caso aí que eu acabei de citar, e para fechar eu sempre vou retomar a tese e fazer a transição para o próximo parágrafo. Quais são os erros mais comuns no desenvolvimento? Usar repertório sem explicar a sua relação com o argumento, então não basta eu citar um nome de alguém conhecido ou de um instituto de pesquisa, eu tenho que trazer, se é um instituto de pesquisa, eu tenho que trazer dados, informações, as mais atualizadas possível. Eu não posso também repetir ideias entre os 2 parágrafos. Se eu tenho 2 parágrafos, eu tenho que usar um para defender um ponto de vista, para argumentar, e o outro para dar sequência, para reforçar o primeiro argumento. Eu não posso ter um parágrafo muito curto, com menos de 7 linhas, porque não é possível discorrer suficientemente juntamente com o repertório. Falta de tópico frasal claro, então eu tenho que trazer com muita clareza qual é
o aspecto principal do argumento, e aqui o aspecto principal é que a exclusão digital perpetua desigualdades sociais. E a partir daí eu saio e vou evoluindo, eu vou progredindo dentro da minha argumentação. E por fim, eu não posso cometer o erro de não conectar o argumento à tese da introdução. O argumento está a serviço da introdução, porque lá eu defendi um ponto de vista sobre o tema. Então, eu estou agora argumentando em torno do meu ponto de vista. E eu cito aí a questão das políticas públicas, né? É necessário, falta política pública voltada à inclusão tecnológica. E por isso que a gente tem uma situação hoje de aprofundamento do abismo entre as classes sociais. Daí a importância deste tema e deste argumento que foi desenvolvido pela autora. E a conclusão? A conclusão deve conter uma proposta de intervenção, como eu falei para vocês. Como é que eu vou tratar esse tema? Como é que eu vou tratar esse problema? E você sempre vai precisar utilizar esses 5 elementos. Recomenda-se de 6 a 8 linhas. Vamos ver os elementos? Você tem que indicar o agente, quem vai fazer, qual a ação, qual o meio, qual a finalidade e vai trazer algum detalhamento. Vamos ver um exemplo? Olha lá. Portanto, cabe ao agente, ao Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais. O que vai ser feito? Implementar programas de educação ambiental nas escolas públicas. Essa é a ação. De que modo isso vai ser feito? Por meio de, olha aí o conectivo por meio de, porque é importante, por meio de oficinas práticas e projetos interdisciplinares. Mas com qual finalidade? O roxinho, olha lá. A fim de, outro conectivo importante que vocês vão usar bastante, a fim de formar cidadãos conscientes sobre a preservação dos recursos naturais. E por fim, um detalhamento garantindo que as futuras gerações tenham acesso a um meio ambiente equilibrado. Muito bem fechado, um exemplo de conclusão nota 1000, contém os 5 elementos, explicou, trouxe quem é o agente, ação, o meio, a finalidade, detalhou, está perfeito. Quais são os erros mais comuns? Trazer proposta incompleta. Então, como você sabe que são 5 elementos, memorize quais são e tenha bastante atenção na hora de fazer a sua conclusão para ver se todos estão lá. Agente genérico demais, a sociedade deve fazer algo. Mas qual sociedade? Sociedade é muito amplo, né? Eu preciso sempre que possível ser mais específico no agente que vai realizar a ação. Proposta que fere os direitos humanos. Então você já sabe, se é algo que vai ferir os direitos humanos, isso não é aceito. Você zera na redação. A conclusão sem relação com os argumentos desenvolvidos. É aquilo que eu disse, a redação é uma costura. A conclusão, a proposta tem que estar relacionada com os meus argumentos e com o meu tema. É uma sequência, eu desenvolvo ali a minha tese, o meu posicionamento, eu argumento em torno disso, faço as argumentações e eu fecho com uma proposta para dar conta do problema, do tema, do que foi apresentado e que o Enem espera que você traga aí esses 5 elementos obrigatórios. E por fim, vocês não devem repetir a introdução ao invés de propor solução. Esse é um momento de propor solução. A gente não vai repetir a introdução aqui. Então eu tenho que trazer uma proposta de intervenção completinha. E quais os operadores conectivos? Eu trouxe aqui mais a título de exemplos alguns operadores conectivos. Olha que interessante. Atualmente, nos últimos anos, historicamente, desde o século XX, em uma sociedade cada vez mais, diante desse cenário, são todos conectivos que têm a ver com a contextualização, né? Em meio a esse contexto, na atualidade, e também conectivos que encaminham o meu posicionamento, o meu ponto de vista em relação a esse tema. Então, desse modo, sob essa perspectiva, o argumento, então, eu posso utilizar em primeiro lugar, primeiramente, inicialmente, sob essa perspectiva, nesse sentido, nesse contexto,
e eu vou argumentar e vou trazer aí o repertório para amarrar e dar mais força para o meu argumento. O segundo argumento eu vou dar a sequência, então, por isso, olha só, ele utiliza aí o conectivo além disso, ademais, somado a isso, né? Porque eu estou somado ao argumento que já foi apresentado, paralelamente, outro aspecto relevante, e há vários. Eu trouxe aqui só alguns a título de exemplo. E a proposta de intervenção, que é a conclusão? A gente tem aí alguns conectivos bem específicos que são muito utilizados no final, né, na proposta de intervenção. Faz-se necessário, né, a partir de tudo que eu já vi ali na redação, de tudo que foi apresentado nos argumentos, torna-se imprescindível, diante do exposto, em síntese, em suma, portanto, assim, logo, dessa forma, desse modo. Então eu vou partir ali para a conclusão e para a minha proposta de intervenção com os 5 elementos que eu não posso esquecer. O que eu vou fazer, quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, qual a finalidade e o detalhamento que for necessário. Então, sempre observem os 5 elementos para você não errar na proposta de intervenção. Algumas perguntas aqui mais comuns. Quantas linhas deve ter cada parágrafo? De 4 a 6 linhas na introdução, desenvolvimento de 7 a 9 para cada argumento e a conclusão de 6 a 8 linhas. Eu posso usar mais de um repertório por parágrafo? Pode, mas é essencial explicar cada um deles. É melhor usar 2 repertórios muito bem explicados do que 3 de forma superficial. O que é o tópico frasal? A gente já falou, é a primeira frase do parágrafo de desenvolvimento, que apresenta o argumento central, como nós vimos lá atrás. Posso começar a conclusão com portanto? Sim, é um conectivo adequado. É uma conclusão, né? E é um conectivo conclusivo. Também pode usar diante disso, logo, em suma, aí vai depender do texto. Quem pode ser o agente da proposta? Ora, pode ser o governo, né? E aí o Ministério da Educação, você pode citar o nome do ministério ou de uma secretaria qualquer. Podem ser as escolas, a mídia, ONGs, família, empresas, a sociedade civil organizada, né? A gente só deve evitar falar, não, a sociedade de uma maneira geral. A gente sempre tem que trazer com mais clareza quem é que vai realizar aquela ação, para que a banca saiba quem vai realizar a ação. Isso tem que ficar muito claro, todos esses pontos têm que ficar muito claros. E a proposta pode ferir os direitos humanos? Claro que não. Propostas que violem direitos humanos zeram a competência 5. E por fim, alguns recados finais. Inscreva-se no canal @Instituto Mônaco, no canal do IMET no YouTube. Os vídeos estão todos lá abertos para quem quiser assistir. Pratique, tente fazer ao menos 2 redações semanais. É fundamental vocês praticarem. Por isso que a gente está passando esses macetes todos aqui em cada uma das aulas. E vocês têm também exercícios de fixação. Treine o repertório que a gente está passando para vocês e o uso de conectivos, que a redação, a coesão, ela parte muito dos conectivos. Vocês viram lá que tem conectivos que são muito específicos para introdução, para argumento, para conclusão. Conheça o nosso produto Premium, que possui aulas, exercícios e a correção por inteligência artificial. Isso é muito bacana, pessoal. Vocês submetem a redação de vocês e o resultado, o feedback, traz tudo que vocês precisam melhorar. Ele traz uma nota para cada um dos critérios, a nota total, e diz para vocês onde e como vocês podem melhorar. E vocês reescrevem e submetem de novo. Se vocês fizerem isso, ao menos 2 redações por semana, vocês com certeza vão chegar no dia da redação do Enem, no dia da prova, e vão estar muito, muito bem preparados. Deixo aí o meu telefone para qualquer dúvida e, de novo, vá ao YouTube, nos ajudem a compartilhar, os vídeos lá estão abertos, são gratuitos, faça sua inscrição, compartilhe, clique no sininho, porque todo dia tem vídeo novo e a gente se vê em breve.
Não deixe também de conhecer o nosso produto com correção por inteligência artificial, porque o prompt fomos nós no IMET que desenvolvemos, então ele está muito bacana, está muito aderente ao que o Enem espera de vocês. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Até breve e vamos em frente.